Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Muito bem, de volta com o nosso Falando de Vida nesta segunda-feira, hoje, dia 4 de novembro de 2019, uma segunda-feira. E o programa Falando de Vida está só começando com a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som dele, Antônio Márcio de Barros Buim, aniversariante do sábado, do dia 2. Parabéns, Buim, pelo seu aniversário, 82 anos. Grande abraço para você, viu? Saúde e paz. O programa está só começando. O programa Falando de Vida tem a direção do padre Luiz Fernando Soares. E você, ouvinte do nosso Falando de Vida, anote então o nosso WhatsApp 97411-0125. E vamos então ao tema do dia. Falando de Vida. E o tema do dia. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 90% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 anos sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal. Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal. A indicação da melhor forma de tratamento vai depender de vários aspectos, como o estado de saúde atual, estadiamento da doença e expectativa de vida. Novembro Azul, mês mundial de prevenção ao câncer de próstata. Hoje, no Falando de Vida. Muito bem, além do Novembro Azul, hoje no Falando de Vida nós vamos também abordar um assunto que é uma novidade maravilhosa aqui para Jacareí, do Hospital Alvorada, que tem uma ótima notícia para quem necessita, né? E a gente sempre fala que a questão de saúde, desde que os hospitais ofereçam, é sempre bem-vindo aqui para a cidade de Jacareí também. E para nos auxiliar hoje, o diretor técnico do Hospital Alvorada, o Dr. Joaquim Ferreira Neto, que já está conosco. Dr. Joaquim, boa tarde. Obrigado, doutor. Boa tarde, Donizete. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde ao Buim. Parabéns aí pelo aniversário. Um grande abraço, um grande prazer estar aqui com vocês. Começando novembro, né, Doni? É verdade. Acabando o ano. Aliás, outubro o senhor não esteve conosco, né? Outubro eu dei uma fugida. Deu uma fugida. Mas começando Novembro Azul, o senhor que está todo de azul hoje, doutor Joaquim, a gente estava comentando aqui fora do ar, e a gente fala da questão do câncer de próstata, mas o homem é medroso mesmo, né? Eu acho que a gente tem uma pouca consciência da própria saúde, né? Eu acho que dos cuidados que a gente tem que ter de uma forma geral, né? Nós não temos o hábito de pensar no dia a dia o que nós estamos fazendo no sentido de ajudar na nossa qualidade de vida, né? E também nos diagnósticos, né? Eu acho que nós temos 3 meses seguidos aí que são bastante simbólicos, né? Que é o Setembro Amarelo, né, elusivo à prevenção do suicídio, o Outubro Rosa, a prevenção do câncer, principalmente câncer de mama e câncer ginecológico feminino, e o Novembro Azul, que é relativo à questão da prevenção do câncer de próstata. Obviamente que são meses, é mais simbólico, né, para reforçar uma lembrança, né, que é uma coisa que as pessoas têm que se preocupar no ano todo, né, tem que procurar fazer os seus controles, seus exames, né, principalmente homens e mulheres a partir dos 40 anos, quando a prevalência da doença ela é mais intensa, né, e com nós vivemos um fenômeno, né, acho que no meio que mundial, que é o excesso de informação, né, a rapidez da informação,
ela tem muito a contribuir e tem muito a complicar, né? Porque muitas vezes a cabeça das pessoas vai achando que as coisas vão acontecer muito rápido, né? Isso leva, de uma certa forma, uma dificuldade de assimilar algumas coisas, aonde a gente tem, muitas vezes, a questão do suicídio, né? A falta, eu acredito, atribuo um pouco isso a um pouco de falta de tempo das pessoas elaborarem as coisas na cabeça e não conseguir se organizar com isso. Por outro lado, nós temos a questão até aí favorecido pela tecnologia, pela ciência, o aumento da longevidade, né? Hoje nós vivemos mais tempo. A questão de 20 anos atrás, a nossa expectativa de vida era em torno de 65 anos. Hoje nós estamos, a expectativa de vida está em torno de 75 anos. Quer dizer, é praticamente um aumento de 10 anos na média de vida. Antigamente, lá quando eu era criança, uma pessoa de 50 anos já era velho pra caramba. Hoje, uma pessoa de 50 anos está aí começando a vida, né? Hoje tem vários, está correndo. Hoje tem muitos nonagenários, né? Muitas, nós temos lá na Ativa já clientes com mais de 100 anos, e não um só. Sério? Sério. Então, para você ver, e com isso, obviamente, principalmente o câncer de próstata e o câncer de mama, né, que eu acho que os dois são muito parecidos, vale a pena falar dos dois ao mesmo tempo, que são cânceres que eles se desenvolvem, geralmente eles têm uma forma lenta de evolução, e muitas vezes eles se manifestam em outra parte do organismo, e muitas vezes você descobre que o câncer ou era um câncer de mama, ou era um câncer de colo de útero, ou era um câncer de próstata, pelo diagnóstico secundário, né? Aparece um tumor lá em alguma parte do corpo, você vai pesquisar aquele tumor, é um tumor maligno, e você vai pesquisar a origem dessa célula, as células são oriundas dos cânceres primários, né? Que no caso, ou próstata no homem, ou mama e colo de útero na mulher. Por quê? Porque no local onde eles se desenvolvem, dificilmente eles dão sintomas, né? Porque o câncer de próstata no homem, não é toda vez que ele cria um aumento significativo da próstata que começa a ter interferência na função urinária, né? Tem as hiperplasias de próstata, né, que são os tumores benignos de próstata, vamos dizer assim, que eles aumentam até um pouquinho mais rápido e que eles muitas vezes podem causar dificuldade para urinar e tal, e as pessoas acabam procurando em função disso, né? Em função dessa dificuldade, e grande parte das vezes são hiperplasias só, são aumento da próstata sem células malignas. E outras vezes você tem um aumento mais discreto da próstata, que pode conter células malignas, e essas células, quando elas migram para outras partes do corpo e desenvolvem um tumor, e esse tumor vai causando lesão no tecido normal, e essa lesão vai inviabilizando a sobrevida da pessoa e causando muitas vezes a morte. Então, o excessivo aumento, né, hoje câncer tanto o câncer de mama e colo de útero ou o câncer de próstata são os indicadores de maior índice de morte. Antigamente era pressão alta e diabetes. Com o tratamento, com a evolução do tratamento, com a disponibilidade de medicamento nas redes básicas, com a acessibilidade aos medicamentos mais comuns, né? Porque hoje existem medicamentos muito mais caros, mas é possível tratar com medicamentos comuns relativamente com custo baixo e grande maioria deles distribuído pelas redes públicas. Isso, consequentemente, as pessoas tendo acesso, elas propiciam o tratamento e, consequentemente, elas controlam essas doenças de base, não deixando que elas causem grandes lesões no organismo e, consequentemente, dando uma sobrevida maior. Consequentemente, isso dá tempo para aquele câncer que era um câncer demorado, que às vezes a pessoa até tinha, mas a pessoa morreu de um infarto ou morreu por uma complicação do diabetes e tal, e ela nem chegou a ter um diagnóstico no futuro, né? Então hoje as pessoas têm que lembrar isso. Eles falam, o câncer está aumentando muito. O que está aumentando é a percepção, é o diagnóstico. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais, então elas estão tendo tempo desses tumores se desenvolverem e começarem a causar outro tipo de problema e outro dano no organismo. E são situações que você só pode prevenir se você fizer o tratamento lá no começo. Para fazer o tratamento lá no começo, a pessoa tem que estar atento a isso, tem que estar fazendo o seu acompanhamento, tem que estar fazendo os seus exames, né? O exame o câncer de próstata, prioritariamente, ele tem o PSA, né, que é um exame indicativo, vamos dizer assim, mas tem o exame de toque, né, que você consegue identificar o tamanho, o volume da próstata e principalmente a consistência, né, se ela tem uma consistência normal. O mais concreto qual que é, doutor? O mais triador é o exame de toque.
É o toque retal que identifica a consistência, vamos dizer assim, da próstata. Porque às vezes você pode fazer um ultrassom de próstata, também você pode. Ele pode dizer que ela está um pouquinho aumentada, tal, mas ele não vai dizer se ela está endurecida, se ela está com sinal de que existe alguma outra uma alteração, se aquele tecido está anormal ou não. Né? É como se você tivesse você palpa o seu músculo do braço, ele tem uma consistência. De repente, se parece uma inflamação, aí você vai palpar, ele vai estar com uma outra consistência, vai estar mais endurecido, enfim. Então, quando você faz o exame da próstata, você tem essa sensação de avaliação. Ela está aumentada, está muito aumentada, está endurecida, o tecido está com uma característica normal. Além disso, somado ao PSA, aí você já tem uma triagem. Se você tem um PSA alterado, pelo toque, um exame da próstata que também você acha que não está com a consistência adequada, está aumentado, aí é indicado fazer a biópsia, né? Que é a biópsia de próstata, que aí através da biópsia você tem um diagnóstico mais preciso. Dentro dessa linha de raciocínio do Dr. Joaquim Ferreira Neto conosco, mandar um abraço para a Andréia, do Cidade de Salvador. Andréia, boa tarde. Ela está dizendo o seguinte aqui, ela mandou ter um desenho aqui, Novembro Azul, tem uma fitinha azul puxando, uma azul puxando a rosa e a rosa puxando a azul. Ela diz o seguinte, boa tarde, dona e Dr. Joaquim. Se for preciso, nós mulheres fazemos assim, ó, quem procura, cura. Quem procura, cura. Muito bem. Bom, né? Quem procura, cura, exatamente. Porque são duas situações, né, Doni, que descobrindo no início aonde as células alteradas estão localizadas ainda só na região, né, ou da próstata ou da mama, a possibilidade de cura é 100%, né? Então, com o procedimento, com a medicação, ou às vezes quando necessário com cirurgia, você tem cura total, cura 100%. Enquanto que depois que ela já migrou, já criou célula, já espalhou para outras partes do organismo, já desenvolveu outros tumores, aí muitas vezes o tratamento é quase que algumas vezes até paliativo, né? A pessoa vai sofrer um monte, vai tomar lá um monte de quimioterapia, radioterapia, para protelar um pouco, muitas vezes, a sobrevida, né? Com uma qualidade péssima, né, de vida, e muitas vezes não conseguindo ter uma cura definitiva e acabando via óbito por conta disso. Por isso, o aumento do volume de mortes por câncer, na verdade, eu costumo dizer assim, que a pessoa não morre do câncer na mama e não morre do câncer na próstata. Ela morre em consequência dos tumores que originam nessas partes se alojarem em outras partes do organismo, né? Porque o tumor na mama, enquanto se ele ficasse só na mama, ele não levaria ninguém à morte. Se o tumor da próstata ficasse só na próstata, também não levaria ninguém à morte. Mas quando ele se espalha para outras partes do organismo, é que ele causa as limitações e que a causa levando a pessoa a óbito. Olha que importante, né? Para nós homens que somos, entre aspas, corajosos, o Dr. Joaquim deu aí umas dicas interessantes para a gente. Ele deu alguns sintomas, mas na verdade, quando tem sintomas, significa que a situação já está para lá da esquina, porque o câncer ele chega de mansinho, né, doutor? Na verdade, o câncer na mama e na próstata, fazendo até um comparativo, e mesmo no colo do útero, eles dificilmente dão sintomas, né? Principalmente o da próstata, muitas e muitas vezes não dão sintoma. A gente falou da questão, muitas vezes a pessoa tem aquela dificuldade de urinar por causa da alteração da próstata. Isso é pela hiperplasia, pelo aumento do volume da próstata, que nem sempre está associado a câncer. Aliás, muitas vezes não está associado a câncer. Às vezes a pessoa tem o câncer e não tem sintoma nenhum. Às vezes a pessoa tem o câncer de mama e não tem sintoma nenhum. Às vezes nem o carocinho ela tem. E ela só vai descobrir, antigamente, quando não se faziam os exames preventivos, o mais comum era descobrir que a pessoa tinha câncer de mama e câncer de próstata quando ela tinha o tumor em alguma outra parte no organismo que dava sintoma, né? Porque se a pessoa tem um câncer de intestino, um câncer de estômago, um câncer de fígado, esse fatalmente a pessoa vai ter sintoma, vai ter dor, vai ter algum outro tipo de alteração. Aí vai pesquisar, descobre que tem um tumor, vai pesquisar o tumor, aí descobre que a célula contida naquele tumor é uma célula que começou lá na mama, ou que começou lá na próstata, no caso do homem. E muitas vezes, mesmo nesse estágio, a pessoa ainda não está sentindo nada na mama. Eu me lembro, quando me formei, né, já não faz tão pouco tempo assim, né? Foi ontem, né? Que era muito comum você descobrir patologias, principalmente as patologias digestivas, que eram por tumor, né? E aí
só pela pesquisa do anátomo, né, da pesquisa das células, que você descobria que a pessoa tinha um câncer de origem. Então, era habitual você procurar a origem de um tumor que você encontrou no organismo da pessoa, porque a pessoa não fazia o diagnóstico prévio. Hoje, felizmente, com os exames, né, que foram sendo desenvolvidos, no caso da mulher, a mamografia, o Papa Nicolau, no caso do homem, o PSA, o exame de toque, você consegue, muitas vezes, fazer o diagnóstico ainda com a doença só localizada, né? Então, com isso você tem, vamos dizer assim, que é uma oportunidade única que as pessoas têm de evitar consequências mais drásticas no futuro. Eu sempre tenho dito aqui, doutor Joaquim, que nós temos que nos habituar a procurar um médico quando nós estamos bem, né? Ou seja, se estamos bem, vai procurar, como o André disse aqui, quem procura, cura, se tiver. E apesar de parecer simples isso, Donizete, não é simples. Por quê? Porque, assim, a gente é muito envolvido, né, com uma série de coisas, né? Todo mundo sabe que você tem que se alimentar de uma forma um pouco mais adequada, que você não deve sair de casa sem comer nada, que você não deve comer coisa muito gordurosa, que você deve fazer as suas refeições rotineiras, né, mais ou menos no horário certo e tal, que você deve fazer uma ingestão de água de uma forma adequada, que você sempre deve estar observando a cor da urina para ver se ela não está muito escura. Se ela está escura, significa que você está tomando pouca água, que o seu organismo precisa estar passando sede interna, embora você não tenha sede na boca, né? Aquela sede de vontade de tomar uma água de boca seca, mas você tem a sede do seu organismo, ele tem uma necessidade, ele dá alguns indicadores. E quais são, doutor? Às vezes a pessoa está ali com um pouco de tontura, meio molenga e tal, ela acha que é algum tipo de problema, às vezes é só o organismo que está um pouco desidratado, está faltando, igual no carro, né? Está faltando água no carburador. Ali. Aí toma um copo d'água e já dá uma aliviada. Se hidrata bem, o organismo começa a ficar de uma forma um pouco mais equilibrada, né? Só observar a cor da urina, que eu acho que é fundamental, sempre falo para as pessoas, não se preocupe se está tomando 1 litro de água, 2 litros, 3 litros, fique contabilizando. Contabilize pela cor da urina, que é o débito, né? Se a urina sua está clarinha, praticamente transparente, é porque o seu organismo está hidratado o suficiente. Se está muito escura, é porque provavelmente você está tomando líquido em pouca quantidade. Às vezes a pessoa vai até ao médico, né? Fala, nossa, acho que a minha urina está muito escura, deve estar com algum problema. Vai no médico, mas ela nem se deu a conta de fazer um teste para ver, né? Se aumentando a quantidade de líquido, se melhora aquilo. E o organismo, ele se sente bem quando bem tratado. É como se fosse uma plantinha, né? Se desse solão lá, você não bota água na planta, ela vai ficando murcha, derrubadinha. A gente também é assim, a gente é um organismo vivo. Então, se você está bem hidratado, está alimentado na hora certa, está mantendo o seu nível de açúcar mais ou menos sempre equilibrado no organismo, o seu organismo vai ter uma resposta mais satisfatória. Se você não se alimenta de forma adequada, às vezes num dia quente, come uma comida mais pesada, tal, aquilo vai ter um aumento do metabolismo, né, e consequentemente levando a algum desconforto, né, que é bastante comum. Então, primeiro que a gente observa pouco o nosso organismo, a gente não tem o hábito. Aliás, a primeira de verdade mesmo que a gente esquece é que o nosso organismo é vivo. Esquece que o organismo é vivo. A gente acha que ele deveria não sentir nada, não ter nada, mas vai sentir, porque se ele é vivo, ele vai sentir alguma coisinha, alguns sintominhas. Saber organizar esses sintomas, saber o que é habitual, que a pessoa tem a vida toda, que de repente ali, que é comum, e saber que é o que apareceu de repente, que é totalmente fora da rotina, fora do normal, que ela precise e ver, também é um exercício das pessoas quando elas pensam na saúde, né? E o outro problema grande que nós temos, o grande hábito, né, é que a gente acha que tratar da doença, cuidar da saúde é tratar de doença, né? Se a gente não achasse isso, você não teria os pronto-socorros tão lotados, né? Você teria as consultas programadas com mais insistência. Você não teria tanta falta nas pessoas que marcam consulta, né? Porque tanto no sistema público como no sistema privado, a média de falta de consultas marcadas é em torno de 30%. Ou seja, 30%. De cada 10 pessoas que marcam consulta, fatalmente, 3 não vão aparecer. Entendeu? E não há uma justificativa por causa disso, doutor? Não há, a pessoa marca e chega no dia, acho que vai chover, esquece, está preocupado com outras coisas, quando lembra já passou, não marca na agenda, ou a comadre tomou para tomar um café, ela vai tomar um café, ou resolveu pagar uma conta. As desculpas são as mais variáveis. Isso não seria mais assustador se
Nos laboratórios, 30% mais ou menos dos exames feitos também não são retirados. Aí é duro, hein? Aí é terrível, hein? A gente tem um arquivo lá no hospital, a gente faz colonoscopia, né? Que não, vamos dizer, colonoscopia e endoscopia não são exames fáceis de se fazer, né? É um exame desconfortável, incômodo, desagradável e tal. E mesmo esses exames ainda tem um índice bastante grande que as pessoas não vão retirar o exame. Então você vê que a gente a nossa cultura ainda não é de ter uma preocupação com a saúde. As pessoas se preocupam com a doença, preocupam se vai lá no pronto-socorro, se demora 1 hora para ser atendido, se demora 2 horas para ser atendido e tal. Essa é a preocupação grande, né? As pessoas vão marcar uma consulta, eu falo muito isso, né? As pessoas vão marcar uma consulta de rotina lá na unidade básica, a pessoa fala, tem para daqui 2 meses. Pô, mas é rotina, marca para daqui 2 meses e vai, né? Porque às vezes a pessoa não marca, daqui a pouco passou 2 meses, que 2 meses passa rápido, e não fez nada, e a pessoa não marcou, não foi, aí tem um probleminha, tem uma dor, vai no pronto-socorro, porque ela acaba ficando insegura, né? Porque quando as pessoas não fazem as suas prevenções, o que acontece? É um processo meio que psicológico. A pessoa está lá, deveria ter feito o exame de mama naquele ano, ou o homem deveria ter feito o exame de próstata naquele ano, não fez. Aí de repente tem uma dorzinha lá e fala, nossa, não fiz o exame da mama, ou não fiz o exame da próstata, será que pode ser um câncer? Aí sai correndo, vai no médico, quer que faça atender, vai no pronto-socorro, só que no pronto-socorro não vai fazer diagnóstico dessas coisas, lá vai fazer o exame, vai cuidar da dor, né? Vai cuidar do que está ocasionando o problema de imediato, vai ter que encaminhar depois, vai ter que se voltar para a rotina e tal. É saber usar o sistema, né? É saber usar o que tem direito. Que tem direito, né? E saber ter paciência, saber o que é diferenciar, né, o que ela está procurando por questão de ser eletivo, né, de fazer a sua rotina, e saber o que é urgência, né, porque não adianta ir na urgência e querer resolver aquilo que é rotina. Doutor, existe uma explicação hoje, como a gente está falando sobre prevenção de câncer de próstata, por que o homem negro ele sofre maior incidência? Isso, existem alguns estudos etiológicos, né, que em função do tipo de célula, né, tem do mesmo jeito que nas famílias, né, tem uma prevalência. Ele não é hereditário, mas ele tem uma prevalência porque as pessoas têm uma mesma característica, vamos dizer assim, celular. As células se dividem mais ou menos no mesmo formato. Então, se existe uma possibilidade de uma divisão celular que possa levar a uma célula modificada, vamos dizer assim, porque o que é o câncer? Na verdade, o câncer é uma célula anormal ao organismo. Ele de repente, o organismo desenvolve uma célula aqui nas divisões de célula, porque nossas células são renováveis, né? Elas vão se renovando ao tempo. E às vezes, numa multiplicação de célula, para renovar uma célula, ela cria uma célula com características genéticas anormais, vamos dizer assim, e essas células vão se multiplicando e vão crescendo. Então, etiologicamente, tem algumas tendências, né, de câncer que vão se modificando. Na verdade, do câncer de próstata eu não conheço muito quais são, né, mas na população do câncer de ginecológico, por exemplo, a gente sabe que a raça branca é o contrário, né? As mulheres de origem europeia, de origem nórdica, elas têm mais prevalência do câncer de colo do útero do que, inclusive, as mulheres negras. Você falando da questão da divisão das células, então por isso que o histórico familiar de câncer Por isso que o histórico familiar, ele não é hereditário, né? Porque as pessoas não é que passa de um para o outro, mas como as pessoas têm a mesma característica, elas tendem a ter, nessa divisão de célula, aumenta a incidência dessa mesma modificação causar uma célula normal. Do mesmo jeito que as pessoas que têm na família, tem pessoas com pressão alta, tem uma tendência de mais gente ter. Por quê? Porque as alterações celulares, tanto a nível dos vasos, a nível da estrutura cardíaca, elas têm uma prevalência igual, né? Visto que a origem genética das pessoas é a mesma. Hoje conversando com o Dr. Joaquim Ferreira Neto, aqui no programa Falando de Vida, hoje destacando mais aí a questão aí do Novembro Azul, e a gente vai para um breve intervalo, a gente vai trazer uma novidade do Hospital Alvorada aqui, o Hospital Alvorada que vem se qualificando, né, e oferecendo alguns serviços aqui para quem necessita da saúde, e a grande novidade é justamente sobre a questão cardíaca. Daqui a pouco a gente volta com o Dr. Joaquim para falar que novidade é essa no Hospital Alvorada. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida.
Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, de volta com o nosso Falando de Vida nesta segunda-feira para começar a semana. E para começar a semana com informação importante, né? Principalmente do Hospital Alvorada, do Dr. Joaquim Ferreira Neto, que está conosco, que é o diretor técnico do hospital. A gente falou sobre a questão de vários serviços que o hospital tem oferecido nos últimos meses e anos, doutor Joaquim. Qual que é a novidade agora? A novidade agora é que a gente já vem num projeto bastante antigo, né, que foi o projeto primeiro da hemodinâmica, né, que faz os diagnósticos, né, das patologias cardíacas, né, através do cateterismo, né. Não só o diagnóstico, como muitas vezes o tratamento com a colocação dos stents lá quando é o caso, né? As patologias cardíacas, elas são divididas basicamente em dois grupos, né? Aquelas que você resolve com a colocação do stent e aquela que são necessárias a revascularização do miocárdio, né? Que é aquelas que envolvem a cirurgia cardíaca. Então já há um ano praticamente a gente tem desenvolvido um projeto de cirurgia cardíaca, de equipamentos, de construção de salas cirúrgicas, de construção de compra de equipamentos, né, adequados. E agora em novembro nós vamos inaugurar a nossa sala cirúrgica e a nossa cirurgia cardíaca, né? Eu acho que pra gente para Jacareí, né, pra gente é um grande passo aí do hospital, que ele se propôs a ser realmente um diferencial aí em termos de ser uma referência, né, em modelo de atendimento e sincronizando todo, né, os diagnósticos e os procedimentos. Hoje quem vai fazer esse trabalho para a gente é o Dr. Walter José Gomes, né, que ele é professor titular de cirurgia cardiovascular da Universidade Federal de São Paulo. Ele é do Centro de Pesquisa em Cirurgia Cardíaca da Universidade de São Paulo. Ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. E também o Alexandre Redondo, o Dr. Alexandre Redondo Carvalho, que também é cirurgião cardiovascular, é titular especialista onde mesmo aqui? Pelo Dante Pazanese, entendeu? E ele trabalha aqui na região, e o Dr. Walter, ele é lá da Escola Paulista e ele vem dar o suporte das cirurgias. O Dr. Walter, ele é um dos grandes precursores da cirurgia cardíaca sem circulação extracorpórea, né? Porque antigamente você usava muito a cirurgia cardíaca. Você tinha um aparelho ali que simulava, fazia a circulação do sangue no organismo da pessoa, você parava o coração e fazia a cirurgia com o coração parado. Aí depois, quando você terminava a cirurgia, você tinha que dar lá um choque no coração para ele voltar a bater e, consequentemente, passar a circulação a ser feita através do coração. E o Dr. Walter, ele desenvolveu uma técnica onde ele faz a cirurgia cardíaca sem parar o coração. Ele faz o coração batendo. Então, é uma técnica bastante diferente. Ele tem levado esse projeto aí para o mundo inteiro. Ele participa de congressos na Itália, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, Canadá. Nos maiores centros, ele faz parte dos grupos de estudos nesse sentido. Pessoa bem definida, não, uma pessoa até que jovem ainda. Tivemos outro dia um evento aqui em Jacareí, com os cardiologistas, né, falando do projeto, falando das cirurgias, e agora marcamos a primeira cirurgia agora para novembro. Esse mês aí nós inauguramos o nosso centro de cirurgia cardíaca com uma equipe realmente diferenciada, acho que como o Jacareí merece, né? Acho que é pessoa vindo de fora, vindo de uma universidade, então traz toda a tecnologia nova, é um pouco mais exigente com a gente, consequentemente a gente tem que ser um pouco mais exigente também com a estrutura e no treinamento da nossa equipe. A equipe do hospital já está sendo treinada já há uns 6 meses, já foi em vários hospitais assistir as cirurgias, fazer o acompanhamento no pós-operatório em UTI, então a equipe está 100% treinada para que realmente a gente possa
dar o atendimento e o resultado esperado. Olha, o doutor Joaquim falou, é 1 ano para preparar na questão de infraestrutura, de equipamentos, depois tem a formação da equipe. Saúde não é fácil mexer, né, doutor? Tem que ter, principalmente esses procedimentos mais complexos, né? Você tem que ter um pouco de paciência, né? Porque não dá para fazer de qualquer jeito. Acho que a gente procurou atender a todas as exigências, até estou falando assim, olha, vamos fazer a hora que a gente tiver certeza que nada do que for necessário a gente vai ter que improvisar, não vamos improvisar nada. Montamos laboratório interno no hospital, que antes era externo, montamos laboratório interno, que era uma das pré-condições, vamos dizer assim, para se prestar. Dá para fazer com externo? Dá, mas o ideal é ter interno, então vamos fazer o interno. Estrutura de equipamento de UTI depois para o pós-operatório, a estrutura de sala, né, que fizemos um investimento bastante grande, ampliamos sala, compramos todos os equipamentos solicitados, né, não tem uma pincinha que o cara fala assim, isso aqui você vai usar uma antiga aí, não, você vai usar todo o que foi solicitado, foi adquirido, e agora que esse mês aí o pessoal está num treinamento ainda mais intensivo, que é realmente para na hora todo mundo saber o que tem que fazer, não precisar, todo mundo sabe mais ou menos como é o comportamento do paciente, qual é a exigência do médico, em todos os aspectos, o pessoal da UTI, tudo já preparado, a equipe está, como dizia lá em Minas Gerais, está azeitada. Tá azeitada, né? Na ponta dos cascos, né? Aliás, doutor, cirurgias somente cardíacas para adultos, né? Por enquanto para adulto. Para adultos, né? Por enquanto para adulto. Porque na verdade, assim, outra estrutura, né? porque a gente hoje não tem a UTI pediátrica e neonatal, né? Então, obviamente que cirurgia para esses clientes, a estrutura para cirurgia a gente teria, bastaria ter o cirurgião, mas a gente não está dentro do nosso portfólio, porque precisaria ter a UTI específica, né, para criança e principalmente para neonatal, que são alguns casos de cirurgias cardíacas dos recém-nascidos, que acontece até com mais frequência do que com as crianças. Quando o senhor montou o setor de hemodinâmica, já vinha com essa proposta, então? Já era um projeto. Já era um projeto. O próximo passo seria a cirurgia cardíaca, né? Na verdade, quando você tem a hemodinâmica, obrigatoriamente você já tem que começar a pensar na cirurgia cardíaca, porque você pode ter alguma complicação da própria hemodinâmica ali que você precise fazer cirurgia. Então, então já é meio que uma necessidade, né? Não precisa começar os dois ao mesmo tempo, mas você já tem que prever. E aí a gente já previu que poderia estar tendo um serviço mesmo de cirurgia cardíaca. Fomos procurando aí os parceiros, conversamos com outro, e agora ajustamos aí um time que com certeza é um time que já opera aqui no Vale, opera no Hospital Policlínico São José, é um time já carimbado, vamos dizer assim. Ou seja, além de montar a equipe, teve que fazer uma adaptação no hospital também? Eu acho que teve que fazer, principalmente a parte de sala cirúrgica, né? Que a gente precisa de uma sala cirúrgica maior, porque ele envolve uma série de equipamentos e tal. Então a gente fez uma reforma de centro cirúrgico, nós tínhamos 3 salas cirúrgicas, aumentamos para 4 salas cirúrgicas, sendo uma delas preparada para grandes cirurgias, né? Então, obviamente não só para uma sala equipada pronta para cirurgia, grandes cirurgias de neuro, cirurgias e as cirurgias cardíacas, né, que são as cirurgias de maior complexidade, vamos dizer assim. Depois que foi implantado também as salas de especialidades, o que é que mudou no hospital, doutor? As salas de especialidade, elas ajudam muito na referência, né? Porque muitas vezes tem alguns profissionais que você precisa ter na cidade e que muitas vezes a pessoa não conseguiria vir por conta dela, montar um consultório e começar a trabalhar. Então, quando a gente montou as salas os centros de atendimento, né, os ambulatórios, a gente foi para criar facilidade de você trazer, às vezes um cirurgião, no caso, por exemplo, a questão da cirurgia vascular, da cirurgia cardíaca, ela tem uma sala lá que ela vai fazer os exames, fazer os pré-operatórios. Então, se não tivesse isso, como é que ele teria que fazer? Teria que ter um consultório na cidade? Não vai ser. Então tem muitos profissionais que às vezes querem vir para cá, mas ele não quer investir ainda num consultório. Então você tem que criar fatores facilitadores para que você tenha cada vez mais profissionais com competência, vamos dizer assim, mas às vezes até que já trabalham em algum outro lugar,
que tem um tempo disponível, que pode estar vindo atender aqui, desde que você ofereça o espaço adequado para que ele exerça as suas atividades. Olha só, aliás, praticamente deu um ano para montar toda essa estrutura, formação da equipe médica, e até agora a primeira cirurgia dá um ano? Praticamente foi no final do ano passado que a gente começou a desenvolver o projeto, aí mudança de sala, compra de equipamentos, estrutura, conversa com as equipes que poderiam ter condições de vir tocar o serviço. Isso praticamente demorou um ano. Olha Apareceu o paciente, né? Porque às vezes você tem tudo isso, aí você precisa ter o paciente que tem a necessidade cirúrgica, né? Até isso demora um pouquinho. Infelizmente, né? Às vezes até tem, né? Por conta de Jacareí não oferecer, logicamente vai para outra cidade, né? Exatamente. Isso é uma rotina, né? Acho que o Alvorada, ele tem... Você falou uma coisa interessante, que a gente tem trabalhado bastante na contramão disso, né? Acho que... Eu às vezes falo até aí nas nossas andanças aí pela cidade, conversa com um, com outro e tal, as pessoas falam, não, o pessoal sai de Jacareí e vai para fora, vai comprar fora. Eu falo assim, não, eu acho que de repente a gente precisa olhar o que a gente está fazendo para as pessoas não irem, né? Porque as pessoas às vezes vão por algum motivo, a gente tem que identificar esse motivo. E o Hospital Alvorada a gente começou a trabalhar nesse sentido, começou a falar, bom, a gente tem que dar motivo para as pessoas ficarem aqui. Fizemos uma série de reformas lá, melhoramos, principalmente investimos muito em treinamento de pessoas, né, que eu acho que é uma coisa fundamental. E hoje eu acho que o hospital ele evoluiu muito nesses aspectos, né, da qualidade do atendimento. Ainda tem muita coisa para fazer lá, mas eu acho assim que o mais significativo a gente já fez. Agora é continuar investindo no treinamento das pessoas, no desenvolvimento das pessoas, no entendimento da relação das pessoas, né, principalmente o pessoal de enfermagem, enfim, todo mundo que lida com o paciente, né, a gente tem toda uma didática lá para que todo mundo entenda a importância que as pessoas têm para as pessoas que frequentam o hospital, né, então acho que a gente tem tentado passar essa mensagem, a gente leva muito em conta as observações que os pacientes fazem, né, principalmente as negativas, né, porque as positivas afagam o ego, né? Mas as negativas é que faz que a gente faça as mudanças necessárias, né? Então, às vezes... Dói, né? Às vezes dói, né? Dói, mas você não pode encarar pelo lado da dor e ficar bravo. Você pode ter que encarar pelo lado de que aquilo pode realmente ser uma coisa que aconteceu e que você pode corrigir. Então, você foi mais ou menos usando essa sistemática que a gente foi melhorando a quantidade de pessoas que elogiam o serviço, que agradecem e tal. Mas mesmo assim, cada vez a gente precisa sempre das pessoas que se verem alguma coisa negativa, aponte, porque é o mecanismo que a gente tem para não, obviamente não só esse, né? Mas a gente também procura fazer a nossa observação interna lá, as pessoas, a equipe toda apontando coisas que poderiam, pontos de melhoria, vamos dizer assim. Mas é uma dinâmica que a gente adotou do aspecto de promover a evolução, né? Porque o mais importante na vida, para qualquer coisa, o mais importante para tomar decisão é a informação. Às vezes você toma a decisão sem ter uma informação correta, e quando você leva todos os índices, né, você leva os pontos positivos apontados, leva em consideração os pontos negativos apontados, realmente você cria ferramentas para você fazer um trabalho cada vez melhor. Até para fechar, doutor Joaquim, o senhor pensa que o Hospital Alvorada possa ser reconhecido e ser referência em que especialidade? Ou não uma especialidade ser referente? Eu acho que hoje o Hospital Alvorada ele já está preparado para ser reconhecido aqui na cidade como um hospital de alta complexidade, né, onde já começa a fazer os procedimentos mais complexos, né, é um hospital geral, vamos dizer assim, né, tirando maternidade, né, que a gente não tem afinidade com a maternidade, embora tem condições de fazer partos lá, tem vários partos que aconteçam lá, mas a gente não tem a obstetrícia de porta, vamos dizer assim, a gente tem a condição de fazer, tem alguns obstetras, aliás, vários obstetras que vão fazer os seus partos lá, mas a gente não tem a porta, né, como de obstetrícia. Então a gente optou em fazer a clínica geral, a pediatria, né, que a gente desenvolve bem. O hospital tem todas as especialidades internas, né, de apoio, tem hematologia, tem reumatologia, tem cirurgia pediátrica, tem cirurgia geral, tem cirurgia de cabeça e pescoço, tem cirurgia de tórax, tem urologia,
Então, praticamente todas as especialidades necessárias para dar uma qualidade de atendimento quando o paciente está lá internamente, tem a equipe de clínico que fica continuamente, e essas outras especialidades todas que dão suporte. E agora a cirurgia cardíaca, né? Temos a hemodinâmica, né, que faz os cateterismos, quando o paciente chega no pronto-socorro e tem uma necessidade de fazer de urgência, ele já é internado, né, porque a gente tem uma situação do infarto agudo do miocárdio, né, que é o infarto com supra, que eles falam lá, que é uma característica que aparece no eletro, que se você fizer um procedimento em até 2 horas, né, o ideal inclusive até 90 minutos, 1h30, você consegue ter uma recuperação total do músculo cardíaco, né? Ele não entra em deficiência. Então, a gente tem a equipe que vem fazer esse procedimento quando necessário, quando tem o diagnóstico de porta, é bem sincronizado isso. Então, eu acho que a gente tá bem, sabe aonde quer chegar. A gente quer, na verdade, ser referência em atendimento de porta na cidade. Essa é a nossa meta. Bacana, então. Olha, que legal, viu? Que bom saber que agora o Hospital Alvorada também oferece, tem esse trabalho aí na cirurgia cardíaca, e haja coração, né? Muita gente às vezes necessita, e agora em Jacareí tem essa especialidade também. O importante é a evolução, né? Porque as pessoas, quando precisam ter o recurso, né? Essa que é a grande verdade. Exato. Como você falou, né? Precisa ter, não. Primeiro tem que ter oferecer, né? Aí oferece primeiro. Porque quando as pessoas precisarem, você tem que ter respaldo para dar um atendimento com qualidade, né? Não precisar improvisar. Acho que essa sempre foi a nossa tônica do trabalho. E para fechar, doutor Joaquim, de fato, prevenção em qualquer espaço é um santo remédio, né? Quem procura, cura, né? Gostei bastante dessa frase da Andréia aí. Quem procura, cura. Então é bom. É o contrário, né? Porque existe o outro lado que as pessoas falam, não procura que acha, né? Então não é. Não, quem procura, cura. Porque se achar é porque já tem. Não vai criar problema se a pessoa for fazer um diagnóstico. Todas as pessoas têm medo de ir no médico, fazer exame e dar alguma coisa. Mas se der alguma coisa é porque ela já tem. Não é que o exame criou. Então, quando dá alguma coisa, ela tem a oportunidade de se curar daquilo. Isso que é importante. Legal. Doutor Joaquim, obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima, viu? Eu que agradeço, um grande abraço aí às pessoas que estão ouvindo, procurem se cuidar, falem com as pessoas que estão do lado, falem com os maridos, com o sobrinho, com as noras, falem com todo mundo, que disseminar essa preocupação em se cuidar, com certeza nós vamos ter uma vida futura com mais qualidade e vamos viver mais. Com certeza. Bem, fechamos o nosso Falando de Vida. Vem aí o Paulinho Oliveira, né? Paulinho Oliveira, o Marcos Floriano entrou em período de férias, então Paulinho Oliveira vem com toda alegria, com evangelização também. E amanhã estaremos de volta com o nosso jornal às 7h30 da manhã. Um grande abraço, fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou na mensagem o programa Falando de Vida.